Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 15 de abril, estamos na Sexta-feira Santa. O relato de hoje é de João, capítulo 18, versículos de 1 a 19, capítulo 18, versículo 1 até capítulo 19, versículo 42. Nós podemos olhar para o evento da cruz e da morte de Jesus a partir de dois ângulos diversos. Podemos olhar a morte de Cristo na cruz pelas suas causas e também pelos seus efeitos. Se nos determos nas causas históricas da morte de Cristo, nós nos perturbamos e cada um será tentado a dizer como Pilatos: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A cruz é melhor compreendida e aceita pelos seus efeitos do que pelas suas causas. E quais foram os efeitos da morte de Cristo? Fomos justificados pela fé nele. Fomos reconciliados e colocados em paz com Deus. Somos repletos de esperança de uma vida eterna. Um outro efeito da cruz de Cristo é que ela mudou o sentido da dor e do sofrimento humano, sofrimento físico e moral. A cruz não é mais um castigo ou uma maldição. Ela foi redimida quando o Filho de Deus a tomou sobre si. Qual é a prova mais segura de que a bebida que alguém lhe oferece não está envenenada? É se ele beber na sua frente do mesmo copo. Assim fez Deus. Na cruz, Deus bebeu, na frente de todos nós, o cálice da dor até o último gole. Mostrou assim que ele não está envenenado, mas que há salvação no seu fundo. E não só a dor de quem tem fé, mas toda a dor humana. Ele morreu por todos. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos, não somente alguns. Sofrer, escrevia São João Paulo II no seu leito de hospital após o atentado que quase lhe tirou a vida. Sofrer significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus oferecidas em Cristo como sacramento universal da salvação para o gênero humano. Qual é a luz que tudo isso lança sobre a situação dramática que a humanidade está vivendo? Também aqui, mais do que para as causas, devemos olhar para os efeitos. A pandemia de coronavírus nos despertou bruscamente do delírio da onipotência. Temos ocasião, escreveu um conhecido rabino judeu, temos ocasião de celebrar este ano de modo especial, um êxodo pascal, do exílio da consciência. Bastou o menor e mais informe elemento da natureza, um vírus, para nos recordar que somos mortais, que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar. Não dura muito o homem rico e poderoso, diz o Salmo da Bíblia, é semelhante ao gado gordo que se abate. E é verdade. Enquanto pintava os afrescos da Catedral de São Paulo, em Londres, o pintor James Thornhill, a um certo ponto, foi tomado por tanto entusiasmo por um afresco seu, que afastando-se para vê-lo melhor, não percebia que quase despencava no vão do andaime. Um assistente horrorizado entendeu que um grito de chamada teria apenas acelerado o desastre. Sem pensar duas vezes, ele molhou um pincel na tinta e o arremessou contra o afresco. O mestre, pasmo, deu um passo adiante. A sua obra estava comprometida, mas ele estava salvo. Assim Deus às vezes faz conosco. Confunde nossos projetos e a nossa tranquilidade para nos salvar do abismo que nós não estamos vendo. Mas cuidado, para não nos enganarmos.
Não foi Deus que arremessou o pincel contra o afresco de nossa orgulhosa civilização tecnológica. Deus é nosso aliado, não do vírus. Eu tenho um desígnio de paz, não de sofrimento. Ele mesmo diz na Bíblia, em Jeremias 29:11. Se estes flagelos fossem castigos de Deus, não teria sentido eles caírem igualmente sobre bons e maus, principalmente sobre os pobres, que são geralmente os mais prejudicados. Seriam eles mais pecadores que os outros? Não, aquele que chorou um dia pela morte de Lázaro, sofre hoje pelo flagelo que caiu sobre a humanidade. Sim, Deus sofre como todo pai e toda mãe. Quando descobrirmos isso, um dia, teremos vergonha de todas as acusações que fizemos contra Deus. Deus participa da nossa dor para superá-la. Deus, escreve Santo Agostinho, pode ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Será que Deus Pai quis a morte do seu filho a fim de tirar o bem? Não. Simplesmente permitiu que a liberdade humana fizesse o seu percurso, contudo, fazendo-a servir ao seu plano, não ao dos homens. Mas isso vale também para os males naturais, como terremotos e pestilências. Deus não os provoca. Ele deu à natureza uma espécie de liberdade, claro, qualitativamente diversa daquela moral, a liberdade moral do homem, mas ainda assim sempre uma forma de liberdade. Liberdade de evoluir, segundo suas leis de desenvolvimento. Não criou o mundo como um relógio pré-programado em cada mínimo movimento. É o que pensam alguns, que chamam de acaso e que a Bíblia chama, ao contrário, de sabedoria de Deus. O outro fruto positivo da presente pandemia é o sentimento de solidariedade. Quando foi, desde que há memória, que os homens de todas as nações se sentiram tão unidos, tão iguais como nesse momento de dor? O vírus não conhece fronteiras. Em um segundo abateu todas as barreiras e as distinções de raça, de religião, de poder. Como nos tem exortado o Santo Padre, não devemos desperdiçar esta ocasião. Não deixemos que tanta dor, tantas mortes, tanto esforço heróico por parte dos profissionais de saúde tenha sido em vão. É esta a recessão que mais devemos temer. Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. É o momento de tornar real algo dessa profecia de Isaías, da qual a humanidade desde sempre aguarda o cumprimento. Demos um basta à trágica corrida às armas. Destinemos os intermináveis recursos empregados às armas a outras finalidades melhores e mais urgentes: a saúde, o saneamento, a alimentação, o cuidado da criação. Deixemos à próxima geração um mundo mais pobre de coisas e de dinheiro, porém mais rico de humanidade. A palavra de Deus nos diz qual é a primeira coisa que devemos fazer em momentos como estes: gritar a Deus. É Ele mesmo quem nos põe nos lábios as palavras para se gritar a Ele. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão, despertai, não nos deixeis eternamente. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Será que Deus ama ser implorado para conceder os seus benefícios? Será que a nossa oração não pode fazer Deus mudar seus planos? Não, mas há coisas que Deus decidiu conceder-nos como fruto de nossa oração, quase como para compartilhar com as suas criaturas o mérito do benefício recebido. É Ele quem nos impulsiona a fazê-lo. Pedi e vos será dado, disse Jesus. Batei a porta e vos será aberta. Quando no deserto os hebreus eram mordidos por serpentes venenosas, Deus ordenou a Moisés para levantar sobre uma haste uma serpente de bronze, e quem olhava
para ela não morria. Jesus se aproximou deste símbolo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, disse a Nicodemos, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Também nós, neste momento, somos mordidos por uma invisível serpente venenosa. Olhemos para aquele que foi levantado por nós sobre a cruz. Olhemos para ele, para que nós e todas as pessoas sejamos salvos. Quem olhar para ele com fé e amor não morrerá. E se morrer, será para entrar na vida eterna. Jesus predisse, depois de 3 dias eu ressuscitarei. Nós também, depois dessa pandemia, ressuscitaremos e sairemos dos nossos túmulos, não para voltar à vida anterior como Lázaro, mas para uma vida nova como Jesus. Uma vida mais fraterna, mais humana, mais cristã.